Graça e a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês aí do outro lado da tela? Aleluias. Tenho certeza que você está bem. Mas a certeza que eu tenho maior é que você vai ficar muito melhor depois da palavra que você receber nessa noite. Em nome de Jesus eu creio. Você não será o mesmo. Aleluias. Glória a Deus. Que bom poder estar aqui, poder trazer uma palavra e ao mesmo tempo ser ministrado ao Senhor, pelo Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Oh, esse Deus é maravilhoso. Deus é um Deus de misericórdia. Ele é bom. Todo tempo Ele é bom em todo tempo. Deus de misericórdia e graça. Aleluias. Glória a Deus. Eu queria, queridos, que você já se tomasse posse da sua Bíblia aí nesta hora onde você está aí, amado. Pegasse a sua Bíblia aí, seja ela de papel, seja ela no celular, no tablet. Fica com a Bíblia, abre a Bíblia aí e fica a postos aí, em nome de Jesus. Nós vamos estar lendo um texto, Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu o evangelista, ou melhor dizendo, o apóstolo João, aleluias. Glória a Deus. O Evangelho de João no capítulo 2, verso 23, queridos. Quero que você abra a sua Bíblia aí. Deus vai falar com você, assim como Ele tem falado conosco. Aleluias. Diz assim o texto: E estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia. E não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Aleluias. Vamos avançar para o capítulo 3, verso 1. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Jesus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como podes um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Verso 6. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Último verso 7, não te maravilhes de ter dito isso, necessário, importa, vos é nascer de novo. Aleluias. O Senhor vai trazer uma palavra para nós sobre novo nascimento nessa noite. Quero que você, onde você está aí, querido, vamos estar orando, amém? Vamos estar orando, curva aí, fecha o seu olho, onde você estiver, curva a sua cabeça, aleluias. Pai, nós te louvamos por esse tempo, Deus, por esse dia. Esse é o melhor dia que o Senhor já fez para nós, Senhor. Pai, nós nos submetemos à autoridade da Tua palavra nesta hora, Senhor, e nos submetemos, ó Deus, ao Teu agir pelo Teu Espírito, ó Deus. Deus, nós nos tornamos vulneráveis no nosso Espírito, ó Deus, para que Teu Espírito Santo, Deus, tenha total liberdade e a Tua palavra possa ministrar o nosso coração nessa noite. Nós queremos, ó Deus, sair daqui, ó Pai, não da mesma forma. Não queremos, ó Deus, passar de um dia para o outro, não da mesma forma. Pai, nós não queremos começar, ó Deus, mais uma semana da mesma forma. Nós queremos, ó Deus, o Teu tempo, Deus, o novo tempo do Senhor, a Tua palavra agindo, ó Deus, em nossa vida, em todo o tempo. Em nome de Jesus Cristo. Aleluias. Glória a Deus, queridos. Esse texto é muito conhecido de muitas pessoas, de muitos cristãos. Creio que da maioria dos cristãos esse texto é muito conhecido. Aleluia. Esse texto fala que Jesus estava lá em Jerusalém.
Era festa em Jerusalém porque era Páscoa. Havia toda a nação se dirigia para Jerusalém porque era Páscoa. E Jesus já era conhecido a sua fama porque ele já havia operado ali em Jerusalém muitos prodígios, muitos milagres. E muitos conheciam Jesus. E o texto fala no verso 1 que por causa dos sinais e dos milagres que Jesus havia feito, muitos creram no seu nome. Aleluias. Queridos, o texto, o verso 24 de João 2 fala assim que, mas Jesus, o mesmo Jesus, não confiava neles porque a todos conhecia. Aleluias. A palavra do Senhor fala que antes que venha uma palavra em nossa boca, o Senhor já sabe o que nós vamos dizer. Não é necessário dizermos nada, o Senhor já sabe o que nós vamos dizer e o que pensamos. Os nossos questionamentos, sabe? As nossas faltas de resposta, Ele já conhece. Aleluias. E Cristo já conhecia, aleluias, o que se passava no coração deles. Por isso o texto fala que Jesus não confiava naqueles homens, embora eles criam no nome de Jesus. Mas o texto nos leva a entender, queridos, que eles não criam de fato no Jesus Nazareno, mas eles criam no Jesus do milagre. Eles criam por causa dos sinais, não na palavra, no evangelho poderoso. Aquele povo, ele estava crendo, sempre eles esperavam um sinal do Senhor. Sabe, nesse contexto, aleluias, aparece Nicodemos. Nicodemos, à noite, procura o Senhor. Sabe, também, com muitos questionamentos na sua mente, no seu espírito, Nicodemos procura o Senhor à noite. E o texto fala, verso 1, capítulo 3 de João, e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Nicodemos, ele era um doutor da lei. Ele era um homem importante lá, ele fazia parte, sabe, do Sinédrio. Ele era, entre os 71 lá do Sinédrio, ele era um desses. Nicodemos, ele era o príncipe dos fariseus, ele era então um fariseu, sabe. Nicodemos, um homem doutor conhecido, ele tinha toda uma simpatia do povo, o povo estimava muito Nicodemos. Na verdade, queridos, Nicodemos, embora fosse um doutor, um homem profundamente conhecedor da lei, ainda assim havia muitos questionamentos no interior dele. Por isso, a Nicodemos, ele procura a Jesus. Só que Jesus já era um homem que estava sendo, aleluias, buscado ali de alguma forma, as pessoas, principalmente os judeus, os conservadores, os religiosos, os fariseus, muitos saduceus, muitos homens, doutores da lei, queriam Jesus, queriam pegá-lo para matá-lo, porque Jesus confrontava esses homens. Jesus denunciava eles. E Nicodemos, ele não queria se expor. A palavra de Jesus havia alcançado o coração de Nicodemos, mas ele não queria se expor. Então, à noite, o texto sagrado fala que à noite, Nicodemos procura o Senhor. Verso 2. Verso 2 do verso 3, do capítulo 3 de João. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Aleluias. Nicodemos chega de noite, procura o Senhor. Mas, amados, quando ele declara isso ao Senhor, Senhor, tu és mestre, Rabi, tu és mestre, ninguém pode fazer os sinais que o Senhor faz se esse não for o enviado de Deus. Mas, amados, interessante que Nicodemos, ele não pergunta nada a Cristo, ele apenas declara essa verdade. Mas o texto fala, o verso 25 fala que o Senhor Jesus, melhor, 24, o verso fala do capítulo 2, mas Jesus não confiava neles porque a todos conhecia. Jesus já conhecia os questionamentos no coração de Nicodemos. E Jesus, então, Nicodemos declara quem é Jesus, mas Jesus, conhecendo o que ele estava pensando, as suas questões, Jesus fala: Nicodemos. Jesus respondeu e disse, no verso 3 do capítulo 3, querido, e disse: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus.
Queridos, há 3 questões aqui nesse tema de nascer de novo. Precisamos compreender por que a necessidade de nascer de novo. Precisamos compreender a natureza deste novo nascimento. Aleluias. Nós precisamos compreender a causa da essência do novo nascimento. Precisamos compreender isso. Por que eu tenho que nascer de novo? Por que eu preciso? Por que é tão importante assim, tão fundamental para a minha vida, para a sua vida, um novo nascimento? Cristo fala que aquele que não nascer de novo, esse não pode ver o reino dos céus. Precisamos reconhecer, querido, que se não houver um novo nascimento, nós permanecemos mortos nos nossos delitos e pecados. O que Jesus fala para Nicodemos é isso, mas Nicodemos ele começa a se questionar. Aleluia, disse Nicodemos, verso 4, mas como pode um homem nascer sendo velho? Porventura esse homem vai voltar ao ventre de sua mãe e nascer? Queridos, eu creio que Nicodemos, sabendo, um homem douto como ele, conhecedor das leis, sabe, ele era aquele homem que ensinava, sabe, o homem que dava aula de teologia, é um homem poderoso no conhecimento, tanto que ele fazia parte dos 71 ali, do Sinédrio. Não era qualquer um que fazia parte, queridos, era um homem de reputação ilibado, um homem que era querido pelo povo, mas ao mesmo tempo era um homem que tinha um profundo conhecimento das leis, das tradições, sabe, das práticas judaicas. E eu não creio que Nicodemos fez esse questionamento, simplesmente declarou isso, simplesmente falando que, por acaso, o homem vai voltar ao ventre da sua mãe nascer? Nicodemos olha para dentro de si, queridos. Ele se dedicou a vida toda ali estudando as leis, as tradições. O homem dedicou uma vida inteira conhecendo toda a teologia lá do judaísmo. Será que ele ia fazer essa pergunta tão assim simples? Na verdade, ele estava questionando a Cristo, mas será que tudo que eu estudei, tudo que eu me dediquei, tudo que eu investi, isso não serve de nada? Será que todo o investimento que eu fiz ao longo da minha vida, eu renunciei tantas coisas para eu saber o que eu sei? Será que eu preciso de mais para nascer de novo? Nicodemos apresenta esse questionamento ao Senhor. Aleluias. Verso 5, o Senhor Jesus fala assim: na verdade, te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Sabe, amados, nós precisamos nascer de novo, porque as nossas inclinações, elas são más. Sabe, porque o nosso desejo natural, ele é mau. O homem, ele não tem nada de bom, dele mesmo não há nada de bom. O homem precisa nascer de novo, porque os seus desígnios procedem do mal. Aleluias. Quero te dizer que Nicodemos, por causa do conhecimento dele, conhecimento profundo da teologia que ele defendia, sabe, o Senhor Jesus pega isso e joga tudo no chão. O que Jesus fala para Nicodemos: olha, nada disso que você tem, que você dedicou, nada disso vale. Se você não nascer da água e do Espírito, isso não vai te levar a um novo nascimento. Se você não nascer da água e do Espírito, você não nasce de novo. Você não vai ser salvo, Nicodemos. Você precisa nascer de novo. Aleluias. Glória a Deus, queridos. O texto, sabe, João capítulo 19, verso 39, amados. João 19, 39 fala assim que, o texto fala que o Nicodemos, ele se tornou um discípulo, porque ele passou a encontrar com o Senhor outras vezes. Outras vezes Nicodemos se encontrou com o Senhor, então ele se tornou de fato, sabe, as boas novas. Jesus ministrava diretamente a Nicodemos. Nicodemos não era um homem simples, um homem rico, ele tinha posses, sabe, no verso 38 e 39 de João 19, fala que Nicodemos, ele doou 100 carretéis, amados, 35 litros de um bálsamo para
ungir o corpo de Jesus quando ele morreu. Então Nicodemos, ele tinha posses. Ele tinha posses, que era muito caro o que ele fez, o que ele doou. Mas eu quero te dizer que a prosperidade de Nicodemos, o poder que ele tinha, o poder aquisitivo dele, não era suficiente e não poderia ser suficiente, jamais poderia levar ele a um novo nascimento. Querido, não é a sua condição financeira, não é o tanto de dinheiro que você tem no bolso, não é o seu título, sabe? Não é a sua faculdade, a sua graduação, pós-graduação, o seu mestrado, o seu conhecimento. O seu PhD não é isso, isso não tem poder de trazer um novo nascimento para a sua vida. Se você não nascer da água e do Espírito, se você não encontrar, sabe, com o Senhor Jesus, se você não se arrepender, sabe, de quem você é, do que você pensa, daquilo que você tem sido e falado, se você não se arrepender de si mesmo, você não tem condições de nascer de novo. Ninguém tem condições de nascer de novo. Aleluias. Glória a Deus. Romanos capítulo 8, versos 5 e 8. Paulo falando à igreja em Roma. Aleluias. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ver, o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. O homem natural, ele não pode agradar a Deus. Não adianta você investir toda a sua vida numa vida de conhecimento, amado. Dedicação profissional. Não são as suas boas obras, sabe? Não é o seu jeito de ser bonzinho com todos, que isso vai gerar um novo nascimento na sua vida, que vai dar condição de você ser aceito. Não é. Aleluias. O seu dinheiro não pode abrir as portas do reino para você, querido. Nem o que você faz por si mesmo pode abrir as portas do reino para ninguém. Aleluias. Eu quero te dizer algumas coisas referente ao novo nascimento, para que você compreenda e entenda, querido, que o novo nascimento é algo que Deus traz para nós. Sabe, não é nada que eu possa fazer, não é a roupa que eu visto, não é a oferta que eu dou, não é o dízimo que eu trago fielmente todo mês, que vai gerar o novo nascimento na minha vida. O novo nascimento não é ocupar um lugar na liderança da igreja. Sabe, Nicodemos, ele era um dos principais ali, entre os judeus. Ele presidia entre os fariseus, amados. Ele era um dos 70 lá do Sinédrio. Esses homens que compunham lá o Sinédrio eram homens queridos, eles que cuidavam, administravam a vida social das pessoas, a vida espiritual da nação. Sabe, a vida, querido, é social. Tudo que as pessoas faziam no seu trabalho ou não, o Sinédrio aqui ficava ali fiscalizando se estava tudo conforme a lei. Então Nicodemos, querido, ele não era um homem qualquer. Ele era membro do Sinédrio. Sabe, eu estou falando com você, ele não era uma pecadora, não era uma prostituta que foi perdoada e salva. Estou falando de Nicodemos, um doutor da lei. Não era Zaqueu, um cobrador de impostos que se enriqueceu ilicitamente. Não era. Estou falando de Nicodemos. Oh, meu querido, Nicodemos com toda aquela condição dele, com toda aquela capacidade. Aleluias. Ele ocupava um alto cargo ali na nação de Israel. Mas não é uma posição que você ocupa na liderança da sua igreja que vai te proporcionar um novo nascimento. Não é isso. Aleluias. Não é porque você concorda teologicamente com seu pastor que você está alinhado com ele. Não é por isso. Não é em cima disso que vai haver o novo nascimento. Aleluias. Não é uma reforma moral, sabe? Sabe o que é reforma moral, querido? É você. Você uma vez era um viciado, um drogado.
viciado em bebidas, viciado em drogas. Aí você se simpatizou com o evangelho, foi para a igreja e agora é um bom moço. Parou de fumar, parou de prostituir, agora está na igreja. Agora está lá, né? Um homem, quando a gente olha, vê um homem santo. Mas não é essa reforma moral que eu estou falando. O novo nascimento não está nessas coisas. Se de fato Cristo fala, se não nascer da água e do Espírito, não há novo nascimento. Não há como ver o reino, não há como entrar no reino. Não há como a salvação chegar na vida do homem, se ele não se arrepender de suas mazelas, sabe? Da sua fraqueza, de quem ele é. Se não acontecer isso, o novo nascimento não acontece. Aleluias. Quero dizer que o novo nascimento também não é hereditário. Não é algo que passa de pai para filho e vai perpetuando de um para o outro numa descendência. Não é, querido. Sabe? Eu tenho 2 filhos. Um homem e uma menininha. Um adolescente, pré-adolescente e uma mãe de 8 anos. Nós temos nos esforçado para conduzir os nossos filhos no caminho do Senhor. Mas eu quero te dizer que vai chegar um tempo quando eles adquirirem independência na forma de pensar, de entender e compreender a fé. Vai chegar um momento que o seu filho ele vai decidir por si só. E eu estou falando exatamente desse momento, amado, que ele tem que decidir, que ele precisa escolher, se arrepender, entregar sua vida ao Senhor Jesus para que nasça de novo. Não é porque você toda semana conduz o seu filho na igreja, e você tem um culto no lar ali, você ensina a palavra, e de fato você tem que fazer isso mesmo. Porque a palavra nos ensina que nós devemos, aleluias, ensinar os nossos filhos no caminho em que devem andar. Para quando eles forem velhos, quando eles alcançarem a maturidade, eles consigam escolher pelo Senhor. Novo nascimento não passa de pai para filho. Cada um faz a sua escolha. A sua responsabilidade é de ensinar seu filho no caminho que deve andar. Mas é ele que vai tomar a decisão daqui a um tempo. Aleluias. Oh Deus. Não é porque você faz parte do Ministério X, não é porque você pertence à igreja Y, querido. Não é. Não é porque você dá um dízimo cheio, o seu dízimo paga o aluguel da igreja todo mês. Não é por isso. O Senhor Jesus, Deus não precisa do nosso dinheiro. Na verdade, o dinheiro é um adversário para que o evangelho conquiste sua vida. Na verdade, o amor ao dinheiro que muitos têm, a avareza que muitos têm, isso impede, sabe, de acontecer o novo nascimento. Deus não precisa do nosso dinheiro. Aleluias. Glória a Deus. Não é uma concordância, queridos, ou um reconhecimento teológico. Verso 2, olha o que Nicodemos fala no verso 2. Aleluias. Bem sabemos que és mestre. Verso 2 do capítulo 3. Ele foi ter com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais se tu não fazes, que tu fazes, se Deus não for com ele. Sabe? Nicodemos elogia ali o Senhor. Mas Jesus conhecia os questionamentos e o pensamento de Nicodemos. Jesus falou com Nicodemos: olha, Nicodemos, eu não estou preocupado aqui, sabe, em você concordar comigo ou não estou preocupado. Uma coisa eu tenho para te falar: se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino. Se você não nascer da água e do Espírito, você não pode você não pode entrar no reino, não pode ver o reino. Aleluias. Nicodemos, ele fica espantado, amados. Ele fica espantado. Como pode isso? Eu vou jogar fora tudo aquilo que eu conquistei até hoje. Todo o conhecimento que eu conquistei até hoje, isso não vale de nada. Aleluias. O novo nascimento, queridos,
não depende da nossa força, não está naquilo que eu posso fazer, mas naquilo que Deus pode gerar em mim. Aleluias! Oh Deus, Deus é tremendo. Glória a Deus. Nicodemos, ele não compreende o que Jesus estava falando. Mas no verso 9 do capítulo 3 de João, Jesus fala, melhor, no verso 8, Jesus fala assim: o vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos continua sem entender. O que é isso, Senhor? Como pode ser isso? Como pode ser isso? Sabe o que Jesus fala para Nicodemos? Nicodemos, sabe quando você olha para a calçada e vê um mendigo? Sabe quando você olha para uma prostituta e vê aquela mulher? Quando você olha um viciado em drogas, caído totalmente ali, entregue ao vício, é o Espírito Santo que resolve, é Ele que escolhe onde Ele vai soprar, é Ele que escolhe onde que Ele vai trazer vida. O vento sopra aonde quer. Talvez, queridos, se eu ou você não soprasse, não deixava fluir, não deixava soprar, na vida de muitos que nós ridicularizássemos. Talvez na vida de um viciado em droga, você não deixasse soprar o Espírito. Mas Ele sopra onde Ele quer. No hospital, sabe? Na casa de prostituição. O Espírito sopra onde Ele quer. Aleluias, a vontade do Espírito é soberana. A vontade do Espírito, ela é conquistadora. Aleluias. Glória a Deus. Não é uma compreensão humana, amados. Nicodemos não entende o que Jesus estava falando. Não é uma compreensão humana. Baseado em todo o conhecimento que Nicodemos adquiriu, estudando as leis ali judaicas, dando aula, ensinando a teologia judaica. Não é com aquela razão, sabe, com aquela teologia humana, não com aquela capacidade humana. Ele queria entender esse novo nascimento com essa razão humana. E não é isso. Não está. Ele não tinha pegado ainda a revelação da palavra. Aleluias. Não é uma compreensão humana racional e lógica. É tão somente, total e totalmente, queridos, nos arrependermos e crermos no Senhor Jesus, na sua palavra. Aleluia, quem Ele é, de onde Ele vem. Isso é nascer de novo. Olhar para dentro de nós mesmos e reconhecer: Senhor, nada que eu tenho, nada que eu conquistei, nada disso pode me levar a esse novo nascimento. Eu me arrependo de quem eu tenho sido durante todos esses anos. Eu me arrependo dessa razão humana, daquilo que eu tenho falado, do que eu tenho ensinado. Me arrependo, Senhor. Entra no meu coração, Jesus, e transforma a minha vida. Eu quero ser um novo, eu quero ser uma nova criatura. É isso que Jesus estava falando com Nicodemos. Aleluias, nascer de novo. O Espírito Santo sopra onde quer, meu querido. O Espírito Santo, a sua vontade é soberana. É Ele que vai soprar. Talvez você olhe para uma pessoa e não vê dignidade naquela pessoa. Mas o Senhor, Ele vê o coração. Ele vê a necessidade em cada ser humano, a necessidade de nascer de novo em cada vida. Por isso que Ele sopra naqueles que nós achamos indignos, sabe? Aleluias. Glória a Deus. Queridos, eu queria compartilhar um testemunho aqui acerca de algo aconteceu. Na década de 80, em 1983, a cidade de São Caetano do Sul, na grande São Paulo, um grupo de criminosos invadiram a agência bancária do Banco Itaú, e eles, na intenção de assaltar aquela agência, eles tomaram muitos reféns, mandaram
todas as pessoas que estavam ali dentro deitar no chão. E no momento que eles fizeram isso, dentre esses bandidos havia um chamado Paulinho Bang Bang. Este homem, ele era de uma família de classe média de São Paulo, mas por uma desavença com a família, por uma correção do pai que ele não aceitou, ele resolveu sair de casa, se envolveu no crime e começou a cometer tantos crimes. E este homem se vê dentro ali desse assalto na agência bancária. E uma senhora ali, estava com uma criança de 6 meses, pouco mais de 6 meses de vida no colo, e essa criança então disparou a chorar, e chorava, e o choro dessa criança começou a incomodar esses homens, porque o choro da criança começou a chamar a atenção de quem estava do lado de fora da agência, de quem circulava e que passava ali, e via toda aquela movimentação dentro do banco. E ele começou a ficar preocupado com aquela situação, e ele chegou na mulher: se você não fazer essa criança parar de chorar, eu vou matar ela e vou te matar também. E esse homem ficou tão nervoso, tão preocupado com aquela situação, com medo de ser preso, porque a polícia já tinha tomado todo o entorno ali daquela agência, e aquele homem naquele nervosismo, sem a intenção, ele puxa o gatilho, e ele mata uma criança e a mãe. Mata os dois. E aquela mãe que morreu, ela era esposa, ela era de uma família da Igreja Batista. E passada assim, toda aquela movimentação, houve uma entrevista onde o repórter chegou no pai, no marido daquela mulher que havia falecido, e questionou ele: o que você sente, o que você pensa acerca de tudo isso que aconteceu? Ele diz assim: querido, olha, eu não tenho ódio. Não tenho ódio de quem fez isso. Quem fez isso é porque falta ainda um coração transformado. A pessoa que fez isso é porque não tem um coração resgatado, porque não encontrou com o Senhor da paz. Ele disse assim: que eu não sinto ódio desse homem que fez isso com a minha família, que destruiu a minha família. Passado alguns dias, querido, esse homem preso no presídio, ele estava ali preso. E numa oportunidade que eu creio que é o Espírito Santo que trouxe para ele, um preso que estava lá já convertido ao Senhor. Já convertido ao Senhor, amado. Com a Bíblia, orando, sabe? Chorando, esse preso que estava ali, estava chorando ali, sabe? Pelo novo nascimento que já existia na vida dele, esse outro preso. E esse Paulinho Bang Bang, ele vai abordar esse homem já dentro do presídio, preso. Aborda esse homem ali: por que você está chorando? O que está acontecendo? E este homem: eu estou chorando, falou que eu estou chorando porque o Senhor fez uma obra maravilhosa na minha vida, eu não me contenho, porque eu sou uma nova criatura e Deus me alcançou. E ele foi falando. Mas esse Paulinho Bang Bang, esse bandido, ele não compreendia essas coisas, ele começou a ficar incomodado com isso. E ele se alicia com outros parceiros ali do presídio. E arma uma emboscada para esse cristão preso ali no presídio. Eles armam uma emboscada ali. Quando eles estão diante deste homem, eles com um empunhado de facas na mão, que eles tinham mesmo produzido dentro do presídio. Quando eles erguem aquela faca, esses homens, esses bandidos, para atacar esse homem. Queridos, o próprio Paulinho Bang Bang, esse homem, Paulinho Bang Bang, hoje ele é um homem, é pastor, é um homem transformado, um homem curado, regenerado. Nasceu de novo esse homem. Ele testemunha, querido, ele fala que algo prende ele e os parceiros dele, prende ele e ele não consegue dar um passo. E aí aquela situação, o Espírito entra na vida dele e ele cai de joelhos ali. Aleluias. Ele cai de joelhos ali, amado. Paulinho Bang Bang, então, ele se vê preso ali. Ele e seus comparsas, seus parceiros. Se vê preso ali naquele lugar, ali, não consegue avançar no intento dele, mas ele cai, sendo transformado pelo Espírito Santo, e ele cai chorando, abandona a arma que ele estava segurando, e assim os seus comparsas também. Aleluias. E aí há um novo nascimento. Aleluias. Aí o Espírito Santo entra na vida do Paulinho Bang Bang, invade a sua vida, transforma ele, muda a sua história, gera nele arrependimento, gera nele o desejo de nascer de novo.
E ele se encontra com o Senhor Jesus. Paulinho Bang Bang se encontra com o Senhor Jesus. E há um novo nascimento. Aconteceu algo novo. Ele é liberto, ele é alcançado pelo Senhor. Aleluias. Quero te dizer, querido, até o mais vil pecador, até o criminoso mais detestável, o Espírito Santo é que escolhe onde ele sopra. O vento sopra onde quer. Aleluias. Aleluias. A verdade é que nós precisamos nos arrepender, amados. Sabe? Tem pessoas, às vezes, que passam uma vida inteira na igreja servindo, sabe? Servindo ali, sendo um homem até fiel com toda a agenda da igreja. Fiel a todos os compromissos que a igreja apresenta. Sabe, um homem que, atento a todas as solicitações ali que são apresentadas a ele. Mas ele ainda não encontrou o novo nascimento. Às vezes você está na igreja servindo, simpatizando com a fé. Sabe o que é? Tendo um assentimento mental. Mas você não nasceu de novo. É preciso nascer de novo da água e do Espírito. João Batista pregava antes de Jesus, ele pregava o batismo de arrependimento. João Batista, ele era o mensageiro que vinha anunciando que viria o Messias. E ele pregava o arrependimento. Ele batizava os homens, arrependei-vos e credes. Ele batizava os homens, arrependei-vos. Sabe quando que isso fala que devemos nascer da água e do Espírito, queridos? Precisamos reconhecer quem somos, que estamos fazendo isso não dá condição de nascer de novo, que isso não pode nos transformar, que isso não pode propor salvação para nós. É preciso nos arrepender de quem nós temos sido, sim, o que nós temos falado, o que nós temos feito achando que isso é justiça diante de Deus. Precisamos deixar que o Espírito Santo entre em nossa vida e produza, sabe, salvação em nós. Isso é nascer da água e do Espírito. Aleluias. A causa essencial do nosso nascimento. Qual que é a causa essencial do nosso nascimento? Aleluias. Nicodemos continuava sem entender aquela revelação do novo nascimento. Aleluias. Verso 9 do capítulo 3 de João diz assim: Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isto? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isto? Tu és mestre em Israel e você não sabe isso? Aleluias. Cristo, percebendo então, querido, a falta de entendimento de Nicodemos, o Senhor, ele evoca lá em Números. Sabe o texto? Olha o texto em João 3, 13 a 15, o que o texto fala, dando sequência naquele diálogo entre Cristo e Nicodemos. Verso 13. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Verso 14, e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Querido, o Senhor Jesus leva Nicodemos lá, ele sendo um doutor da lei, um homem que, douto conhecedor, e defendia ali todas as leis ali, as tradições judaicas. O Senhor Jesus faz ele voltar lá em Números 21, verso 9. Ele fala da serpente que Moisés ergueu no deserto. Números 21, 9 diz assim: Moisés fez uma serpente de metal e colocou ela sob uma haste. E sucedia que picando algumas serpentes a alguém, quando este olhava para a serpente de metal, vivia. Aleluias. Queridos, o que é isso? Qual o contexto de Números 21? O que ocorre é que o povo murmura contra Moisés e contra Deus. Então Deus,
para disciplinar aquele povo, envia serpentes, aleluias, para atormentar eles. E onde que eles estavam, querida, a serpente picava, eles entravam na tenda, havia serpente, saía da tenda, havia serpente. Onde eles iam, tinha serpente, essa serpente picava e causava um sofrimento muito grande. E todos aqueles que levavam a picada da serpente, que o veneno era inoculado, eles morriam, eles caíam mortos. Aí o povo pediu a Moisés, clamou a Moisés, nos livra disso, Moisés, nos ajude. Moisés clama ao Senhor, e o Senhor dá instrução a Moisés para que houvesse a salvação daquele povo, para que a serpente não mais picava e aquele povo morresse. Moisés, então, Deus dá ordem para Moisés: você vai pegar uma serpente de metal e vai erguê-la. E todos aqueles que foram picados pela serpente, que olhar para essa serpente de metal, esses não mais morrerão, mas viverão. Então Jesus, voltando para o diálogo lá com Nicodemos, Jesus fala assim: como podes, um homem da lei, tu sendo mestre, não entende isso? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Verso 15, para que todo aquele, 14, e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Queridos, eu quero te dizer, queridos, que a antiga serpente é o diabo. E o veneno é o pecado, o veneno dessa serpente é o pecado. O pecado inoculado, o pecado presente na vida do homem, que gera sofrimento, gera morte no corpo e na alma do homem. Aleluias. E quando Deus fala com Moisés para erguer aquela serpente de metal, todos aqueles que olhassem seriam curados e não morreriam. Aquela serpente é um tipo de Jesus, é uma tipologia de Cristo, do Redentor. Aleluias. A antiga serpente é o diabo, o veneno é o pecado. Sabe o que ocorre, querido? O pecado está no homem, o veneno está no homem. O homem precisa reconhecer que esse veneno está nas suas veias, está dentro de si, na sua natureza caída. O homem precisa reconhecer que o veneno está dentro dele. Precisa reconhecer isso, que o veneno está dentro, que ele precisa se ver livre desse veneno. O veneno é um pecado. O veneno é um pecado. Nós sabemos, amado, que o que combate veneno de serpente é o próprio veneno dela. E o que combate o veneno da serpente é o próprio veneno. Sabe quando Cristo ele é levado para o madeiro, querido? Quando Cristo é levado para o madeiro, aleluia, já pendurado ali no madeiro, todo o nosso pecado, todo o pecado da humanidade, todo aquele veneno, ele é inoculado em Cristo. Deus deposita em Cristo todo o pecado da humanidade. Todo o pecado da humanidade agora está em Cristo. Sabe, está nele, presente nele. Todo o sofrimento do homem. Aleluias. Todo o sofrimento do homem por causa do pecado foi direcionado a Cristo, o Cordeiro perfeito, aquele que tira o pecado do mundo. Aleluias. Jesus foi erguido na cruz do Calvário por causa do veneno do pecado de toda a humanidade, que foi sobre o seu corpo. Foi sobre ele. Jesus é o nosso substituto. Ele assumiu o seu lugar, o meu lugar. Havia uma dívida para o Senhor Jesus pagar, no meu lugar e no seu. A dívida era nossa. Sabe, existe um escrito de dívida. O texto fala, Paulo fala nisso, que havia um escrito de dívida contra nós. E Jesus foi levado ali como ovelha, sabe, muda. Isaías 53 fala disso, que ele foi levado ali como ovelha muda. Aleluias. Não havia nenhuma beleza em Cristo.
O texto fala, sabe, o Evangelho fala que até o sol mudou de lado o rosto. Deus, Ele muda o seu rosto de lado e desampara o Senhor por causa do nosso pecado que foi sobre o Senhor Jesus. O veneno que estava sobre nós foi sobre Ele. E Ele foi erguido. Aleluias, Ele foi erguido no meu e no seu lugar, querido. Aleluias. Olha o texto. O texto fala assim, glória a Deus, verso 14, João 3, 14 e 15. E como Moisés levantou a serpente, seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluias. Quero te dizer que Jesus é o nosso substituto. Ele levou o seu e o meu pecado. Ele pagou a minha e a sua dívida, amado. Por isso, quando nós olhamos para o Senhor, vemos o sacrifício penoso do Senhor Jesus, nos lembramos, sabe, nós tentamos imaginar essa cena do Senhor Jesus pendurado no madeiro, sofrido ali, sabe? Ele falece, ele morre. E quando nós nos lembramos desse sacrifício, dessa entrega, aleluias, e sabemos que todo esse sacrifício é para nós, aí vem, querido, de fato o arrependimento em nosso coração. O nosso coração é tomado, amado, de arrependimento. Nosso desejo de não mais ser quem nós éramos, de sermos uma nova criatura, de sermos aquele que o Senhor deseja que sejamos, ser uma nova criatura. Aleluias. Então os nossos pecados são perdoados. Os nossos pecados são perdoados, aí ocorre de fato um novo nascimento. Quando você crê que Cristo foi enviado, Ele morreu no madeiro, ressuscitou ao terceiro dia, e essa morte, esse sacrifício foi no seu lugar. Quando nós vemos, reconhecemos essa verdade, nós passamos a crer, nos arrependemos, então o Espírito Santo vem e faz morada em nós. É onde acontece esse novo nascimento. O novo nascimento é uma realidade para você. Nós estamos encerrando essa palavra, amado. Eu quero poder orar aqui com você, que você está aí do outro lado da tela. Talvez você que ouviu essa palavra ainda não havia conhecido sobre o sacrifício de Cristo, sobre o que Ele fez na cruz por nós. Ou até mesmo você que é cristão, que é um crente, já serve na igreja aqui durante alguns anos. Na sua igreja você já serve. Mas você tem se comportado muito mais que um religioso do que com um crente arrependido, com aquele que nasceu de novo. Às vezes o que você faz é apenas práticas religiosas e ainda não encontrou o novo nascimento. Você não passou pelo novo nascimento. Quero te dizer que hoje é dia de salvação, que hoje é dia do novo nascimento. Hoje é dia de Deus transformar a sua existência, a sua vida. Nada pode continuar a ser do mesmo jeito, querido. Carta de Paulo, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, Paulo fala isso. Portanto, se alguém está em Cristo, se você está em Cristo, nova criatura você é. As coisas velhas já passaram, Deus não lembra mais. Quando Ele te perdoa, Ele lança no lago do esquecimento o seu pecado. Tudo que você fez de errado, Ele lança no lago do esquecimento. Você passa a ser uma nova criatura. Aleluias. Aleluias. Quero orar por você, amado. Eu creio que essa palavra falou no seu coração. A palavra do Senhor, ela tem esse poder de penetrar até juntas e medulas, sabe? Ela penetra profundamente os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Ela tem a capacidade de discernir espírito e alma. Ela tem esse poder, a palavra do Senhor, de gerar na sua vida arrependimento, de gerar uma nova criatura.
palavra de Deus fala em João 8, conhecereis a verdade e ela vai te libertar. O Senhor te chamou para ser uma nova criatura. O Senhor te chamou para nascer de novo. Aleluias, vamos orar. Pai soberano e eterno, eu oro a Ti, ó Deus, por essas pessoas, ó Deus, que ouviram essa palavra, Deus. Pai eterno, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nós não nos dirigimos a elas com palavras de persuasão humana, não, Deus. Mas palavras com poder, palavras vindas do alto, o Teu Evangelho, a Tua palavra, Deus. E a Tua palavra, ela é poderosa para gerar, Deus, cura, libertação, transformação em cada vida que ouviu essa palavra, Pai. Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, eu oro a Ti para que essas pessoas que ouviram o Teu Evangelho, a Tua palavra, Deus, possa, Deus, reconhecer o seu pecado, reconhecer, Deus, os seus caminhos tortuosos, em nome de Jesus, e Deus, e clamar, ó Deus, por esse novo nascimento, e clamar por arrependimento, e clamar, ó Deus, por uma nova obra na vida delas. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro, Deus, para que essas pessoas sejam salvas, para que a vida delas, Deus, possa ser transformada, para, Deus, que haja produção de uma nova criatura em nome de Jesus Cristo, Pai. Eu louvo a Ti, ó Deus, porque a Tua verdade, ela não volta vazia, Pai. Tu és um Deus bendito, Tu és um Deus bendito. O Senhor nos amou de maneira tal, que entregou o Teu Filho amado Jesus Cristo na cruz do Calvário. Aleluias. Deus nos amou de tal maneira, pastor, que entregou Jesus para que nós tivéssemos uma vida em abundância. Aleluias. Seja abençoado nessa palavra, querido. Você tem uma semana poderosa. Que esse novo nascimento possa transformar você dia após dia, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Senhor, abre os meus olhos, preciso ver a realidade de quem eu sou, criado em Ti, a Tua semelhança. Senhor, o meu passado, Teu sangue apagou. Uma nova vida me encontrou. Com Teu poder, restaura meu ser, de glória em glória. E eu nasci de novo, nasci de novo em Ti. Sou mais que vencedor. Eu nasci de novo e nasci de novo. Faz viver assim como sou. Vamos dizer. Eu nasci de novo e nasci de novo em Ti. Sou mais que vencedor. Eu nasci de novo e nasci de novo. Faz viver assim como sou. Vamos dizer, eu nasci. Eu nasci de novo, nasci de novo em Ti. Sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, nasci de novo. Faz viver assim como sou. Uma nova criação eu sou. Uma nova criação eu sou. Uma nova criação eu sou. Vamos dizer, aquele que está em Cristo, nova criatura é, a imagem de Deus.
está em Cristo, nova criatura é a imagem de Deus. Mas eu tenho boas novas pra você. Mas eu tenho boas novas pra você. Mas eu tenho boas novas pra você. Uma nova criatura eu sou. Uma nova criatura eu sou. Uma nova criatura eu sou. Aleluia. Glória a Deus. Você que está aí na tua casa, amém? Eu creio que você foi tremendamente abençoado por essa palavra que é viva, essa palavra que é eficaz na minha vida e na tua vida, essa palavra que tem poder de nos transformar, essa palavra que tem poder de mudar as nossas vidas, aleluia. Esse evangelho a qual é o evangelho de Cristo Jesus, esse evangelho que tem poder, amém? A Bíblia menciona que o evangelho de Cristo Jesus, ele tem poder sim. Por isso que hoje nós podemos ter boas novas, amém? Quais são as boas novas? Que Cristo Jesus, amém? O nosso Cristo, ele habita dentro de você, e por ele habitar dentro de você, agora você é uma nova pessoa, uma nova criatura, amém? Essa é a sua realidade em Cristo Jesus, aleluia. Essa é a sua realidade, você é, amém? Uma nova criatura. Você é uma nova pessoa em Cristo Jesus.